Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Cabeça na Nuvem. No vídeo de hoje vamos explorar um tema em um contexto um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a explorar aqui no canal, que são temas 100% focados ali no hands-on, mão na massa e desenvolver e conhecer ferramentas super técnicas e como podemos resolver problemas, obviamente, utilizando essas ferramentas na nuvem, em cloud, AWS. O propósito do vídeo de hoje é trazer um novo contexto que tem sido amplamente utilizado e muitas empresas têm buscado implementar essa nova forma de organização, de trabalhar em equipes, né? Que seria um time de produtos, onde a gente, provavelmente vocês já ouviram falar, ou já tem trabalhado na empresa de vocês aí, organizado em tribos, ou em squads, trabalhados em sprints, com times mais voltados para o negócio. Então o propósito aqui que eu queria trazer para vocês é esse contexto de produtos, como podemos ter um olhar mais voltado para o nosso negócio, para a nossa indústria, para o nosso cliente, e não ficarmos ali presos à tecnologia, e sim quais são os problemas que o meu business se propõe a resolver, né? Quais são os desafios que nós temos e como a tecnologia, como esse novo mindset, esse novo framework de trabalho, que é um time de produtos, né, organizado em squads ou em tribos, ele pode se encaixar nesse contexto de modernização, de um produto digital e muitas lições aprendidas aí que eu tive nessa minha trajetória dos últimos anos aí em modernização de plataformas, criação de produtos digitais e evolução de times, sempre baseados em times organizados como produtos, em squads, em tribos, entregando valor para o cliente. Então, para concluir, né, o objetivo aqui do vídeo de hoje é explorarmos o que é um time de produtos, quais são as metodologias que aplicamos nesse tipo de organização de times, o que seria data-driven ou orientação por dados, usar também, explorar um pouco de tecnologia na nuvem e falar sobre esses aprendizados que eu tive em minha experiência nos últimos anos. Gostaria de começar com uma contextualização, pois acredito que toda a metodologia, toda a ferramenta, seja ela voltadas a um operacional, uma organização de equipes ou uma ferramenta mais técnica, como uma tecnologia na nuvem, ela é feita para resolver alguns problemas com alguns propósitos. Então é sempre importante que a gente entenda o contexto atual ao qual a gente se encontra, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido frases soltas, né? Como precisamos ser mais data-driven, precisamos focar mais no cliente, ou precisamos mais de outcomes e menos outputs dos nossos times, né? Ou seja, mais resultado que traga valor ao negócio e ao cliente e menos output, só coisas que não agregam necessariamente ao cliente, são só entregas, né? Não só entregas, mas entregas que resultam em algum benefício para o nosso negócio e para o nosso cliente. Ou não podemos fazer tecnologia por tecnologia. Então gostaria de trazer esse contexto um pouco mais abrangente antes de entrarmos no que é um time de produtos e aonde a tecnologia e o framework ele pode nos ajudar a sermos um time mais eficiente. Então queria trazer um contexto aqui do mundo VUCA, não é necessariamente uma novidade, mas queria explorar como que a gente trabalhava e como nos organizamos há anos atrás, alguns anos atrás, e como passamos a nos organizar agora, qual que é a complexidade do mundo que vivemos e do nosso contexto. Então aqui à sua esquerda, aonde eu coloco aqui como corporações, né, e aonde aqui nas
nessa minha sinapse, a gente tem um movimento muito suave, que não tem muita variação. O que eu quero dizer e apresentar com essas sinapses e movimentos? Há cerca de 10 anos para trás, o nosso mercado ele reagia ou ele se comportava de acordo com as corporações. E o que isso quer dizer? Como a tecnologia ela era muito cara, ela era mais acessível a grandes empresas, então todos os produtos, sejam eles tecnológicos ou não, eles chegavam ao mercado através de grandes corporações, muito pelo alto custo de investimento, principalmente investimento em tecnologia. Então esse movimento do mercado, esse comportamento do cliente, ele não afetava necessariamente tanto o nosso negócio e a nossa indústria, porque essa tecnologia era muito cara e provavelmente o nosso cliente ele recebia esse produto ou esse serviço através de poucos canais ou poucas empresas. Então nós tínhamos um cenário muito mais simples, mais previsível. O orçamento, o planejamento do nosso produto, ele era um planejamento muito anual. Então a gente tinha uma velocidade muito menor em avanços tecnológicos e, por consequência, uma modificação no nosso produto. Nosso produto ficava como produto de prateleira ou serviço por um longo período de tempo, né? Então era um mercado mais estável, mais controlado, porque ele era centrado nas grandes corporações, né? O impacto do indivíduo nesse momento ele era muito baixo, então a gente conseguia fazer e ter esse controle. Por conta da tecnologia e desse tipo de organização, a nossa empresa também ela se organizava de uma forma diferente, muito departamental, muito estruturada também, porque não era necessário essa velocidade, essa agilidade. Então, há pelo menos 10 anos atrás, para um período, aqui colocando esse período de modificação, onde as coisas começaram a agitar mais e ter mais movimento, que eu diria que pelo menos 10 anos atrás, ali em meados, pelo menos de 2002, 2003, as coisas aconteciam muito mais lentamente e com o passar do tempo para trás, cada vez menos. Então, nós conseguíamos prever o comportamento do nosso cliente, a gente conseguia ter mais essa percepção e não tinha essa necessidade de adaptar o nosso produto ou serviço com tanta frequência. A partir aqui, mais ou menos, colocando ali nos anos 2010, onde a tecnologia cada vez se tornou mais acessível ao indivíduo ou ao nosso cliente, a gente passou a ter cenários muito mais dinâmicos. A tecnologia se tornou cada vez mais acessível ao indivíduo, que passou a ser o centro dos nossos objetivos, dos nossos serviços e das nossas ações, porque o indivíduo, ao ter acesso a essa tecnologia, ele passou não só a consumir, mas sim também a produzir novas tecnologias, produzir uma massa crítica, não só os meios formais de críticas ou de reviews de produtos e serviços passaram a ser a única fonte que as pessoas procuram para avaliar um produto. Né? As pessoas passaram a escrever, fazer vídeos, né? Por isso que cada vez mais temos influencers ou canais que avaliam produtos, canais específicos, pessoas que criticam, que não necessariamente estão atreladas a um jornal ou uma revista de um nicho de tecnologia ou do seu produto ou da sua empresa. Né? Fazer uma comparação simples, né? Uma pessoa não necessariamente ela consome uma revista como
4 rodas, por exemplo, para se informar sobre um carro. Ela pode procurar muitas outras fontes, vídeos no YouTube, canais, blogs, por exemplo, pessoas que escrevem em colunas online, e ela não se prende apenas a um recurso ou um canal formal, né? O indivíduo passou a ter um valor muito grande numa avaliação e na escala que o nosso produto passou a ter. Falando então um pouco, né, da teoria aqui, vou deixar o link com um pouquinho de contextualização do que é o mundo VUCA, né? É o que a gente chama de volátil, né? Incerteza, que seria o em inglês, mas é uncertainty, traduzindo para português seria VICA, na verdade, né? Incerteza, complexo, umbigo, e se tornou fora de controle. Eu quis aqui também trazer um pouco mais de cor, porque eu coloquei algumas cores aqui nessa sinapse que está acontecendo a partir de 2010, ali meados de 2010, 2015, é que não só o indivíduo trouxe essa volatilidade, essa incerteza, complexidade, e se tornou fora de controle, mas cada vez mais precisamos entender, compreender esse indivíduo, a sua classe, a sua cor, o seu gênero, tudo se tornou, todos os seus dados se tornou importante para o contexto do nosso produto ou serviço. Então, compreender o nosso cliente, compreender o nosso mercado, o indivíduo, o papel dele na sociedade, o nosso papel, qual que é o nosso propósito, como o nosso propósito vai impactar esse indivíduo, e entender a reação dele ao nosso produto é essencial para a sobrevivência do nosso produto ou serviço, uma vez que a centralidade passou a ser no indivíduo, né? A nossa empresa, o nosso propósito, o nosso serviço, ele tem que, de alguma forma, impactar esse indivíduo, que uma vez que tem um acesso muito maior à tecnologia, se tornando uma massa crítica, uma massa que um indivíduo que tem opinião, que gera tecnologia também, ou que pode inclusive criar um produto, né? O fato da tecnologia como tecnologia na nuvem estar disponível níveis gratuitos, como já discutimos aqui no canal Cabeça na Nuvem, pode-se começar um negócio do zero, com baixo investimento, criando um produto para aquele público-alvo. Por isso também que nasceu várias empresas, inclusive financeiras, do zero, como o Nubank, que alguns anos atrás era apenas uma ideia e se tornou um dos maiores produtos e fintechs mundiais. Então, com um pouco mais de contexto, é possível começarmos a explorar um pouco mais o contexto ágil, da onde veio e nasceu a necessidade de termos metodologias ágeis, falarmos mais de Lean, de times de produto e formas de organização que nos proporcione essa velocidade. Então precisamos sempre entender mais rápido o nosso cliente e reagir mais rápido ao input que esse indivíduo nos dá, pois essa opinião, essa movimentação, esse comportamento do mercado, ele é muito volátil, ele é muito rápido, né? Então, como nós não conseguimos controlar essa reação do mercado e nem que o indivíduo produza também produtos e serviços, né? A nossa capacidade de reagir, entender o mercado, fazer boas previsões, leituras, ter um propósito, ela se tornou cada vez mais importante. E eu queria deixar aqui um ponto nessa mudança de perspectiva ao indivíduo, é que já estamos vivendo isso há pelo menos 10 anos. E o que isso significa, né? Essa tecnologia, essa nossa vivência de produtos digitais, ela fez com que o indivíduo, que nós tivéssemos um
um comportamento, uma leitura de serviços de qualidade completamente diferente de 10 anos atrás. O que eu quero dizer com isso? Como a gente está tão inserido há tanto tempo em produtos digitais de muita qualidade, nós passamos a não enxergar fornecedores de serviços ou de produtos mais em seus mercados. O que eu quero dizer com isso? O nosso cliente, o indivíduo, ele não compara mais, por exemplo, um banco Itaú e o serviço que um banco Itaú, um banco mais tradicional, oferece com o Nubank, que já é uma empresa 100% digital e mais nova no mercado. O nosso cliente, o indivíduo, ele quer uma experiência digital e nos compara com outros serviços digitais. Então ele está sempre esperando essa experiência digital, né? Ele vai esperar, como ele está vivendo há tanto tempo essa experiência digital no celular, no computador, mas principalmente no celular, ele espera essa experiência para qualquer provedor de serviços. E o que isso quer dizer? Ele vai esperar ele vai ter uma expectativa de experiência de um banco igual a de uma contratação de um streaming, por exemplo, ou de escolher um filme, ou mesmo de um processo que é complexo, por exemplo, pedir comida, um delivery de uma comida via um aplicativo, né? Um aplicativo qualquer que a gente tenha hoje aí, o principal do mercado, que seria hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o iFood, eu acredito que em menos de 10 cliques eu consiga ter uma comida de qualidade, que é bem avaliada pelo público, que vai ter um tempo que eu espero que ele chegue aqui na minha casa, por categoria, vegetariano, ou massa, ou enfim, qualquer tipo de categoria, de estilo, de culinária, tempo de entrega, e posso escolher ao meu gosto, sem nenhum esforço e sem ver toda essa complexidade. Isso é um produto digital. E o nosso indivíduo, as pessoas da sociedade passaram a não ter mais essa percepção do que é um banco, do que é um serviço de delivery, seja de comida ou de entrega, entregas diversas de materiais, ou de uma compra de um produto físico e uma loja digital e uma contratação de crédito. O público, as pessoas passaram a não ter mais essa percepção, passou a comparar todos os produtos e serviços com esse olhar mais digital, né? Pelo que a gente vive já há pelo menos uma década. Então, esse é o principal motivo de olharmos para a metodologia, para a tecnologia e todas as ferramentas que a gente tem disponível hoje no mercado para que ela possa atender essa volatilidade, essa agilidade que a gente precisa, essa incerteza e complexidade e ambiguidade do nosso público, né? Só tendo em mãos esse tipo de ferramenta, a gente consegue de fato atender o nosso cliente com a velocidade e agilidade que a gente espera. Aqui, então, eu trago mais ou menos um fluxo de onde viemos, como as empresas elas se organizavam naquele momento onde as organizações elas digitavam muito ali o mercado. E como que funcionava essa dinâmica, né? Geralmente a gente tinha projetos ali que eles partiam, em geral, baseado em objetivos muito executivos, né? Era decidido ali muito no corpo executivo quais eram os objetivos, inclusive eles definiam quais eram os principais projetos que seriam trabalhados naquele ano. E a gente trabalhava muito em departamento, éramos muito departamentais, principalmente ter pelo menos o departamento de tecnologia, onde trabalhávamos ali muito com tecnologias on-premise, onde a gente tinha que fazer
uma aquisição daquela tecnologia, do hardware, fazer toda a instalação, comprar licenças, onde sempre tínhamos projetos bem longos, de pelo menos um ano. Muito por conta da nossa organização, da nossa estrutura organizacional, onde o executivo definia um projeto que daria ali o resultado ao negócio esperado, havia uma solicitação para o departamento de tecnologia para estudar, fazer um estudo desse projeto, do benefício, quais as melhores tecnologias. Esse estudo geralmente demorava bastante tempo. E aquele comitê executivo, ele trabalhava também muito como decisões, né? Como se fosse um checkpoint, né? Então, tenho todas as respostas que eu esperava para que esse projeto entrasse em produção, entrasse ali em desenvolvimento e de fato eu possa consumir esse orçamento, eu possa investir em uma tecnologia, né? Então era um momento onde se tinha muita dúvida, onde tinha que fazer muitos estudos, levantamentos, não só tecnologia ser envolvida, mas muitas vezes um departamento de compras para envolver mais de um fornecedor de tecnologia, seja a tecnologia licença ou uma execução de projetos, né? Então a gente precisava de muitos departamentos envolvidos para a execução de um projeto e o executivo ali com um papel muito de validador. Se todos os requisitos vão ser atendidos, se essa tecnologia ela vai se pagar com o produto, se eu vou fazer um investimento em tecnologia, em um projeto que vai dar o retorno esperado ao negócio, né? Então a gente muitas vezes ficava nesse ciclo de produção de um estudo, de uma análise de projetos, né? Então a gente passava por um momento onde era antes da execução, né? Como se fosse um pré-projeto ali, uma análise de execução. Uma vez que é entendido que a gente conseguiu responder todas as perguntas, né? Sejam elas técnicas ou do nosso negócio, partimos ali para o investimento. Então, por ser uma tecnologia on-premise, ainda sim a gente ter o recurso de tecnologia na nuvem, era feito esse investimento inicial, né? Então se comprava tecnologia, investimentos altos em hardware, né? Para aquisição de máquinas, em contratos longos com consultoria, com pessoas, treinamentos, aí sim a gente partia para execução. Isso acontecia muitas vezes alguns meses depois da concepção desse projeto, né? Um projeto poderia começar a sua execução às vezes 6 meses ou 1 ano depois de uma ideia ela ser concebida. E aí sim, a gente começava a execução desse projeto e talvez ali depois de 1 ano ou 2, esse produto ou este serviço ele chegava nas mãos ali do nosso cliente, né? Então a gente tinha um processo longo que era baseado muito em projetos, muito em departamentos que fazem requisições ali internamente entre elas. E um período muito longo até que esse produto ele chegasse completo na mão do seu cliente. E também ele só validava essa necessidade depois de muito tempo, né? Será que, dado esse novo contexto de mundo, onde o cliente está sempre no centro, ele espera sempre mais, sempre uma experiência digital e de maior qualidade, onde ele não enxerga processos e burocracia, será que esse modelo de projetos ou esse modelo um pouco mais departamental, ele ainda se encaixa e é possível entregar valor rapidamente, com agilidade para o nosso cliente? Eu entendo que não, né? E aqui já trazendo um dos principais erros que eu passei nas minhas experiências nos últimos anos, né? E o que eu falei também de muitas vezes queremos implementar ferramentas da moda sem ter profundidade, sem saber o problema que a gente quer responder. Muitas vezes a gente acaba tentando implementar algo no lugar errado. Vou dar um exemplo aqui.
um dos maiores erros das empresas que eu já prestei serviço foi tentar implementar o ágil apenas na execução. O que eu quero dizer? Manter toda essa estrutura departamental, manter esse modelo de projetos onde um time de negócio solicita um projeto para o time de tecnologia, que vai fazer uma análise, que eventualmente pode até ter recursos na nuvem para fazer esse projeto, mas que ainda trabalha nesse modelo de projetos, de execução, de solicitar por uma área diferente, né? Isso acaba sendo muito ineficiente, pois as decisões elas demoram muito para ser tomadas neste modelo departamental, né? Aplicar o ágil só na execução é muito difícil, porque um projeto, geralmente um projeto ele é muito grande, a gente pensa e espera resolver todos os problemas e ter um produto completo, né? E o mindset de produtos e de um time ágil, ele é o contrário, né? Ele parte muito de experimentos, né? Experimentar mais, ser baseado em dados e menos em feelings, menos no que a gente sente que vai ser bom para o cliente. Partir ali muitos já devem ter ouvido, partir de um MVP e depois que eu tenho um produto validado e a tecnologia para esse produto, eu consigo escalar e sentir, através de dados, eu passo a entender melhor o comportamento do cliente e consigo escalar esse produto. Então, assim, rapidamente a gente consegue ver que tentar aplicar agilidade somente na execução ou somente no time de tecnologia é algo que tende a não ser muito eficiente, pois todo modelo departamental ele é meio contra a agilidade, ele é meio ao contrário do que o modelo de ágil ou de produtos prega. Aqui, andando um pouco no nosso contexto e falando de agilidade e do contexto geral que a gente se encontra, porque passar a ter um time mais de produtos e menos departamental, porque ter acesso à tecnologia na nuvem e não trabalhar mais com tecnologia on-premise, onde a gente faz um investimento em capital, porque ter um time mais empoderado, que a gente vai falar um pouquinho a respeito mais para frente. É porque a gente precisa ter mais viés de ação, ter mais agilidade, ser mais orientado a dados para que a gente possa ter mais eficiência, né? E como que a gente consegue isso? Muitas pessoas que estão aqui nesse vídeo e acompanhando aqui o nosso papo, talvez já tenham se deparado com este conceito de one-way door e two-way door, né? O que isso quer dizer? Quanto menos a gente tiver decisões que sejam one-way door e sejam mais two-way doors, melhor. O que isso quer dizer? Uma decisão one-way door, ela é uma decisão que, uma vez que você passa por essa porta, que você tomou essa decisão e de seguir num projeto, por exemplo, você deve ir até o final. Porque é uma decisão que, uma vez que você fez esse investimento e tomou essa decisão, você passou e não volta mais por essa porta. Ou então você vai ter um grande prejuízo em mudar esse direcionamento, em mudar essa decisão. Isso é uma decisão de one-way door. E o que seria uma decisão two-way doors? Quer dizer, uma decisão que eu posso tomar, eu posso ir adiante e não ter prejuízos ao voltar atrás dessa decisão. O que isso quer dizer? Que uma vez que eu vou lá e aposto em uma tecnologia, em um produto, em uma feature para o meu cliente, caso essa feature não vá para frente, essa decisão ou essa tecnologia que eu resolvi utilizar, ela não tem um impacto no meu business, eu não vou perder dinheiro, não vou perder clientes, eu consigo rapidamente voltar atrás e ajustar a minha direção, né? Então,
eu passo a conseguir ter mais esse viés de ação, porque eu posso experimentar mais, eu posso voltar atrás, tirar uma feature do meu serviço, eu posso ter mais agilidade, eu posso testar mais e o melhor, eu posso usar dados para validar esse produto que eu coloquei no ar, assim ter mais eficiência, não só no meu produto e serviço, mas também aonde eu faço meus investimentos de desenvolvimento. E qual que é o processo de transição que a gente se encontra aqui, né? Em que momento, principalmente, as grandes empresas elas se encontram, elas estão saindo ali de um momento onde elas determinavam o comportamento do mercado, né, com muito voltadas a uso de tecnologia on-premise, um modelo de TI tradicional, um modelo onde toda corporação era departamental, onde eu tinha um departamento, por exemplo, de um produto e tinha um departamento de TI atendendo esse produto, né? Eu tinha alto risco porque eu tinha um alto investimento em fazer um projeto, né? Muito pelo investimento e também pelo risco de não ter o retorno ao que eu fiz o meu investimento. E o comitê executivo ali, principalmente o corpo executivo, eles estavam muito ali se preocupando em tomar decisões, né? Como as decisões elas envolviam muito risco e muito dinheiro, a nossa diretoria, o nosso corpo executivo, eles tinham que estar diretamente ligados a todas as decisões, né? Uma vez que essa seria uma alçada de alto valor e alto risco. Então eles têm que saber detalhes, têm que se envolver em todas e qualquer decisão. Uma coisa que também torna o processo criativo, evolutivo e agilidade muito mais lento. Uma vez que eu tenho que apresentar qualquer movimento do meu produto a um corpo executivo. E qual que é a transição que a gente está passando aqui no momento na maioria das empresas, principalmente as grandes corporações, né? Estamos investindo muito em tecnologia na nuvem, né? Pois não faz sentido mais administrar servidores, fazer aquisições, né? Passar de um modelo também de orçamento e consumo, né? Ao invés de eu fazer um investimento inicial enorme em compra de máquinas para atender todo o business que eu planejo, eu pago somente pelo que eu consumo na AWS. Eu passo a ter times multifuncionais, eu não mais trabalho ali com times departamentais, eu passo a ter um time de produtos, onde dentro desse time, dessa squad ou dessa tribo, eu tenho diferentes competências, né? Eu tenho a pessoa de produtos, eu tenho um gerente de produto, eu tenho pessoas de negócio, eu tenho pessoas de dados, eu tenho pessoas de tecnologia que juntos ali, de forma multifuncional, produzem aquele produto final. Aonde também o nosso executivo ele passa não só a estar ali em todas as decisões, mas ele passa ali a dar uma visão mais holística de onde a gente quer chegar como produto, né? Qual que é o objetivo, a nossa ambição, a nossa meta, a nossa ambição ali com o cliente, qual o impacto que a gente quer gerar na sociedade e no nosso cliente, e não mais ficar amarrado em decisões técnicas, decisões de projeto, porque não tem mais esse contexto de projeto. As decisões passam a ser mais tomadas ali em cada tribo, em cada squad, porque o time tem o acesso à tecnologia, à metodologia e consegue tomar as decisões menores, que obviamente elas terão menos risco, terão menos dinheiro envolvido, menos risco, seja financeiro ou de imagem da empresa. Então, ali no âmbito do time eu consigo testar, experimentar e escalar isso muito mais rápido, né? Então, o ser sempre orientado a dados e focado em execução. Então, eu não foco mais, o meu viés ele não é mais de atender todos os cenários, mas sim de fazer menos, menor, mais rápido, experimentando, olhando para os dados e o comportamento, com o viés sempre de ação, de entrega,
né, com entregas contínuas, entendendo o comportamento e o sentimento ali do nosso cliente, com métricas tanto quantitativas quanto qualitativas, com o objetivo final ali de o que a maioria dos frameworks ou das metodologias se propõe a fazer, que é ter um time que tem evolução contínua, que é ali focado 100% no cliente, que é uma liderança de mercado. Como que a gente conquista isso? Com todos esses elementos que eu citei aqui para vocês. Aqui, rapidamente falando por que a AWS, que é o propósito aqui um pouco do canal, do compartilhamento que eu faço aqui de conhecimento. A AWS hoje é o maior provedor de serviços na nuvem, né? Tem mais de 200 serviços disponíveis de tecnologia sob demanda, e eu coloquei aqui, destaquei acordo sob demanda, porque isso é o principal objetivo de um provedor de serviços de tecnologia na nuvem, é ter qualquer tipo de serviço de tecnologia sob demanda. O que isso habilita para nós como empresa, como quem está criando um produto? Eu posso usar sob demanda um recurso tecnológico, sendo ele de analytics, de armazenamento, computacional, big data, de aplicações, de produtividade, testar esse serviço. Caso ele se encaixe e entregue valor para o meu negócio, para o meu business, para o meu serviço, e se ele entregar valor, se o custo estiver adequado, se esse serviço for um bom serviço, eu consigo dar escala a isso, sob demanda. Eu não faço nenhum pagamento antes de testar ou por recursos que eu não estou usando. Eu só pago por recursos que eu uso e de acordo com o uso. Se eu não usar mais, eu vou estar desligando esses recursos, fazendo com que eu não tenha mais esse custo, que é mais sobre o uso e menos sobre compras, aquisições ou CAPEX. Então, eu estarei sempre aqui, voltado para recursos disponíveis sobre demanda, onde as capacidades elas são elásticas, então posso começar com um servidor e ter 100, ou, por exemplo, só ter 100 servidores no momento de alto uso da minha aplicação, por exemplo, se for de delivery de comida, nos horários do almoço e do jantar e fim de semana, que tem uma demanda mais alta, e durante os usos horários que não são de pico, eu reduzo o número de servidores. Esse é apenas um exemplo, e eu pago apenas pelo que eu uso. Aqui, para explorar mais ou menos, um pouco mais sobre como funciona um time de produtos, como é uma comunidade integrada. Vocês já devem ter ouvido falar de comunidades, de tribos, de times de produtos e como funciona esse fluxo. Então, aqui trazendo um pouco dos ícones que eu falei no slide anterior, o nosso corpo executivo ele passa a ter uma visão e compartilhar mais essa visão holística do produto e de aonde queremos chegar com esse produto ou serviço, sempre baseado 100% em tecnologia na nuvem, com times multifuncionais, onde a gente tem diferentes características e habilidades nesse time, não tenho mais times departamentais, eu tenho um time cuidando daquele produto, que cuida do seu orçamento e ele é baseado em consumo de recursos, orientado a dados, e o principal que é ter o viés de execução. Então, quando a gente, aqui um pouco mais à direita, onde a gente identifica uma oportunidade, a partir dessa oportunidade de negócio, identificamos hipóteses, construímos o nosso time, então vemos quais são as características, o que a gente precisa como time de forma complementar para cuidar desse produto. É feito o trabalho sempre baseado em dados, com viés ali de execução em ação, e uma vez que a gente executa e coloca alguma coisa de forma produtiva para o nosso cliente final testar,
colhemos o feedback e voltamos para o início desse fluxo. Então, veja que a gente não tem mais aquele viés de projeto, não tem mais um começo, um meio e um fim. Eu não penso em terminar algo, em finalizar. É um fluxo contínuo, onde a gente tem que sempre identificar oportunidades, ou seja, do zero, no momento de uma criação de um produto, ou oportunidades de evoluir a experiência daquele cliente. Se eu tenho hipóteses onde isso pode ser bom para o cliente, bom para o meu negócio, para a nossa empresa, né? A gente identifica qual que é o melhor time para fazer, construir ou evoluir esse produto. Trabalhamos sempre com dados para essas análises, fazemos uma execução e, através dos dados, novamente, colhemos feedbacks, métricas quant e qualis ali para fazer essa evolução contínua. Não temos mais esse viés de projeto que um dia vai acabar. A evolução deste produto é sempre contínua. E aqui, para encerrar, eu queria falar um pouco de alguns conceitos e o que é uma cultura e como a cultura somada à tecnologia vai fazer com que a gente tenha esse mindset e trabalhe com times de produtos, né? E o que essa cultura somada à tecnologia ela vai nos habilitar, né? Que eu acho que a falta dessa compreensão quais problemas a gente quer resolver para depois pensar na ferramenta, né? Isso faz com que muitos líderes, muita liderança fale frases mais soltas, e isso acaba confundindo muitas vezes os times, né? E o time não consegue, digamos assim, ligar os pontos do que é cultura, do que é uma habilidade, do que eu preciso, né? Então, o que eu costumo falar muito é cuidado com metodologias, com respostas fáceis, com caminhos fáceis, vou implementar aqui o ágil e tudo vai se resolver, né? Eu acho que não tem metodologia, né, que resolva todos os problemas, nem tecnologia. Eu acho que o processo correto é qual problema que a gente quer resolver, que problemas a gente tem aqui na mesa, né? O que a gente quer alcançar. Dado esse desafio e essa complexidade, qual time que a gente tem, como que a gente vai resolver, e se as características do nosso time, somado à tecnologia e somado ao desafio, essa metodologia ela vai se encaixar para resolver nossos problemas, né? Então, muito dos erros que eu vejo é tentar, baseado numa metodologia, formar um time sem pensar antes no desafio, seja no desafio de aprendizado ou desafio da tecnologia, sem pensar também no desafio do produto, né? Eu vou lá, pego uma metodologia, formo um time, dou um desafio para ele e ele tem que trabalhar baseado numa metodologia que não foi a que ele escolheu. Então, um pouco de cuidado nisso também, eu acho que é super importante, porque a gente sempre parte do cliente, do problema, e depois a gente entende se a metodologia, se o processo, se a ferramenta, né? Então, o ágil, a tecnologia na nuvem são todos ferramentas, né? Ela não é a bala de prata que vai resolver todos os problemas, né? A gente primeiro entende o problema, depois forma o time e entende qual a melhor metodologia de resolver aquele problema. Então, cuidado para não formar times todos iguais, né? Com as mesmas métricas, acreditando que todos os times vão performar da mesma forma. Mas voltando aqui para a cultura somada à tecnologia, né? O que um time de produtos, né? O que é uma cultura de produtos? É ter essa obsessão pelo cliente, né? Primeiramente, ter o viés de construção e ação, né? Uma vez que eu tenho a tecnologia, eu passo a poder executar mais rápido. E se eu consigo executar mais rápido, eu passo a não trabalhar mais com projetos, e sim execuções menores, né? Sempre pensando em colocar no ar alguma coisa, produzir algo, porque aquilo vai dar o seu resultado, e esse resultado vai poder, através de dados, a gente evoluir ou não com aquela hipótese, né?
ter mais diversidade e inclusão. Acredito que muitas empresas elas exploram muito pouco isso. É muito importante a diversidade nesse contexto de cultura. Ser mais baseado em experimentações e hipóteses, uma vez que eu executo mais, não necessariamente precisa ser um projeto ou algo grande. Conseguir experimentar e trabalhar mais em hipóteses, sempre orientado a dados, porque uma vez que aquelas hipóteses se demonstra, se prova o seu valor, podemos ali então dar escala àquele produto, àquela feature ou aquilo que a gente se propõe a entregar para o nosso cliente. Então a gente passa a inovar mais. Eu não tenho aquela necessidade de aprovar tudo com o meu corpo executivo. Eu posso testar hipóteses aqui num contexto mais controlado e depois escalar esse contexto. Eu passo a ter uma evolução contínua do meu produto e não mais projetos. Sempre pensando em simplicidade e eficiência. Então, o que a cultura, toda essa cultura aqui de produtos somada à tecnologia na nuvem, o que ela habilita? Que o cliente seja mais atendido com excelência, que de fato seja possível a agilidade. Porque se eu tenho esse viés de execução, eu tenho uma organização, uma estrutura organizacional de produtos onde a pessoa de produto e de tecnologia trabalha junto, eu consigo ser mais ágil, experimentar mais, né? E aqui um contexto que eu gosto de trazer muito, que é o de falhar rápido. Aqui se fala muito, mas ainda é pouco praticado no mercado. Então, a cultura mais a tecnologia, ela nos habilita, ela nos permite e se torna um privilégio falhar rápido. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que eu tenho tecnologia na nuvem, que eu tenho recursos sob demanda, eu não preciso resolver todos os problemas do nosso cliente de uma vez. Eu posso isolar cenários, eu posso transferir clientes para ser processados em apenas um servidor, eu posso testar features com apenas um cliente ou um grupo de clientes. Então, essa capacidade da nuvem nos habilita, nos dá esse privilégio de errar rápido, porque o erro é controlado, o erro é tratado com muita velocidade, ele não impacta muitos clientes, ele impacta somente alguns clientes que a gente elege para testar aquela funcionalidade. Então, entende que todos esses recursos da nuvem, da tecnologia, ela nos dá o privilégio de errarmos rápido. Não existe cultura de errar rápido. A cultura de agilidade, a cultura de ação é baseada em dados, uma vez que a gente consegue contornar e criar um cenário tão pequeno que a gente mitiga aquele risco, que a gente entenda, que a gente cerque aquele propósito, cerque os clientes e consiga isolar aquele teste, aquela validação, entende que esse errar rápido para aprender é um privilégio. A gente consegue errar de uma forma super controlada. Se houver o erro, corrigir rápido e agir mais rápido ainda. Uma vez corrigido esse problema, esse possível erro, eu consigo escalar essa nova funcionalidade. Né? Então, uma vez que está validado, que eu consegui validar rápido, eu consigo escalar também rápido. Né? E qualquer erro que foi feito de forma controlada, eu não corro o risco de expor a imagem da minha empresa, de afetar muitos clientes. Então, isso é super controlado, ou seja, errar rápido é um privilégio e não uma cultura. Então, eu consigo ter um aprendizado contínuo, eu quebro silos e barreiras entre departamentos, né? Eu trabalho para o cliente e não mais para os processos e estruturas organizacionais. Eu, como tecnologia, por exemplo, como um time de engenharia,
de desenvolvimento, não trabalho entregando programas, eu trabalho entregando produtos para o meu cliente, com menos burocracia e com um processo muito mais fluido. Bom, pessoal, então esse foi o conteúdo que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Espero que tenha sido um conteúdo rico, que tenha somado aí a sua experiência, ao que você esperava do conteúdo de hoje. Como eu disse, gostaria de reforçar, sempre tenha um mindset de qual o problema que meu time precisa resolver. Nunca parta para tornar todos os times com uma configuração ou todos os times baseado exatamente nas mesmas ferramentas e metodologias. Nem todos os problemas que a gente se propõe a resolver se encaixam numa metodologia ágil. Talvez um problema, uma necessidade de um time, eu precise usar uma metodologia diferente. Então, cuidado. Ou também com o momento de transição, né? Que suportes que esse time precisa de produtos? Será que ele precisa de um time de treinamentos, de ferramentas? Não se baseie e não vão pelo caminho mais fácil ou mais rápido. Para muitos gestores eu vejo que parece que times de produtos e times ágeis era aquela resposta ou aquele modelo que todos os gestores esperavam ou sonhavam, né, para que ele possa ali cobrar entregas contínuas, né? O modelo prega agilidade, entregas contínuas, mais outcomes, menos outputs. Então, tomem cuidado com simplesmente organizarem um time com produtos, como o time de produtos ágeis, e esperar que esse time, todos os times vão entregar com a mesma qualidade, com a mesma velocidade, uma vez que você não viu as características dos problemas que você precisa resolver, que aquele time vai ter que se propor a resolver, e você simplesmente partiu para uma configuração, para uma metodologia pronta. O time ele tem que entender aqueles problemas que ele se propõe a resolver, entender quais são as ferramentas disponíveis no mercado, ferramentas tanto técnicas na nuvem, quais são os produtos que mais se encaixam naquelas características de problema que ele se propõe a resolver. Ele possa fazer hipóteses e testar aqueles produtos técnicos para resolver os problemas, e talvez é indicado poder trabalhar com metodologias ágeis, Lean, Kanban, mas não se apegar, não é o Kanban, não é o ágil, não é uma metodologia, né? A metodologia ela é uma ferramenta de organização, de estrutura, ela não resolve os problemas. Quem resolve problemas são as pessoas, é o seu time. Então, cuidado, novamente, para não acreditar apenas na metodologia, né? O time ele precisa ganhar maturidade, obviamente, na metodologia, na tecnologia e no produto. E assim evoluir constantemente. Mas cuidado para não se apegar. Afinal, a gente não está mais num modelo Ford ali de departamentos, onde a gente tem SLAs e está se preocupando com objetivos do departamento. A gente passou a trabalhar ali com diversidade, com times multifuncionais, com uma grande complexidade de gestão. Então, toda essa parte boa a gente discutiu muito a parte boa ali da metodologia, mas a forma que esse grupo passa a se organizar, ele se torna muito mais difícil de se fazer uma gestão, né? Porque dando um exemplo simples, ali num time de engenharia ou de desenvolvimento, você conseguia dar uma trilha para esse time fazer de desenvolvimento técnico. Agora você tem um time de produtos, onde você tem ali Scrum Master, você tem um desenvolvedor, um engenheiro, né? E você não consegue mais dar uma trilha para esse time, né? Uma vez que o time ele é multifuncional,
ele trabalha com problemas a se resolver diferentes. Então você não consegue, cada time tem uma característica e um problema diferente para resolver. Então ele vai se utilizar de ferramentas, obviamente, diferentes. Então é muito mais difícil replicar cenários de sucesso, trilhas de aprendizado. Então o gestor ele passa a precisar fazer muito mais, uma leitura muito melhor do time, da diversidade que esse time tem, das tecnologias que ele precisa aplicar, dos conhecimentos que ele precisa desenvolver e as características dos problemas, né? E assim ajudar o seu time a se desenvolver. Bom, pessoal, fico aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e desse conteúdo. Caso tenham gostado ou não, deixem aqui o seu comentário, a sua sugestão, e assim podemos evoluir cada vez mais nesse tema. Obrigado.